Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Eu me chamo Thaís Regina e hoje eu convido vocês a chegarem mais perto, ficarem juntinhos e coladinhos aqui para a gente papear um pouquinho. Hoje começa um período muito importante para mim e é a inauguração da nossa série Senta que lá vem a história dos meus perrengues como educadora social. Bom, a ideia desse vídeo surgiu, primeiro, de eu querer me aproximar um pouco mais de vocês. Eu venho percebendo vários comentários nos vídeos de pessoas interessadas em tirar dúvidas sobre a profissão, mas também de pessoas interessadas em saber bastante coisas da Thaís profissional e algumas coisas também da Thaís como pessoa. E eu costumo dizer que antes de nos tornarmos educadores, né, como profissão, nós somos educadores, é da nossa essência. Cada educador, ele reverbera a sua essência na sua prática profissional. Paulo Freire já dizia, me movo como educador, primeiro porque me movo como gente. E essa é a reflexão que eu queria começar essa série e o vídeo de hoje. Então, pega o seu cafezinho, no meu caso aqui é água, e senta que lá vem a história. Então eu vou me desprender da persona profissional e educativa e vou aqui me mostrar a Thaís Regina na sua essência. Bom, eu comecei como educadora social sem saber o que era, né? Então eu quero que vocês tentem fazer esse exercício de pensar há 10 anos atrás. Lá em 2014, na época da Copa, do 7-1, Alemanha, enfim, esse cenário. Eu trabalhava como menor aprendiz em uma empresa e prestava lá serviços administrativos, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu não estava feliz, que eu não queria aquilo pra mim. Eu estava no último ano do ensino médio e eu precisava, enfim, decidir o que eu ia fazer da minha vida de adulto, né? O que eu ia fazer. Eu sabia que o meu contrato já iria acabar e, na época, eu já conhecia algumas pessoas envolvidas na área da arte e educação. Então, eu conhecia oficineiros de dança, oficineiro de capoeira, porque eu já participava de um centro cultural, não onde eu morava. Então, eu já estava imersa um pouquinho nesse universo da arte e educação. Porém, eu não tinha ideia do que era assistência social, do que era ONGs, do que era serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, do que era educador social, porque na minha cabeça era só professor, todo mundo era professor. Professor de dança, professor de escola, enfim. Imaginem esse cenário inicial. Então, eu passei por esse período de transição de carreira. Terminei o meu ensino médio, finalizei o meu trabalho como menor aprendiz e me vi livre para poder iniciar o meu grande objetivo, que na verdade ainda nem era sonho, na época era um objetivo. Eu tinha uma certeza absoluta que eu não queria trabalhar em empresa, eu queria trabalhar em ambiente que fosse mais parecido com escola ou parecido com aquilo que eu já vivenciava de projetos e centros culturais. Então, um mês todinho, eu fui voluntária de uma instituição para ganhar experiência. E por incrível que pareça, como eu falei pra vocês, a minha história ela é muito orgânica. Então, eu tinha materiais, eu fui simplesmente comparecendo aqueles dias que eu tinha combinado com a coordenadora. E no final do mês, que era um mês de férias, então eu tava ajudando ali, né, essa instituição no período de férias de funcionários e férias escolares também. E no final, ela falou que estava abrindo uma vaga de contratação para a instituição. E aí, informalmente, gente, informal, tá? Não foi apresentando currículo, não foi com roupinha bonitinha, não foi. Simplesmente eu virei pra coordenadora e falei assim, tá, então eu quero me candidatar. Simples assim. A coordenadora na época sorriu, foi super gentil comigo e ela pediu que eu viesse me apresentar então formalmente, né, que eu pudesse mostrar o que eu poderia fazer, enfim. Acontece, galera, que esse processo de entrevista, ele não aconteceu. Eu era uma menina muito nova e pelo fato de eu já estar naquela instituição,
Eu acho que eles confiaram em mim, no meu caráter, enfim, no que eles viram, né, que eu pude proporcionar nesse pequeno tempo que eu fui voluntária. Então, no dia seguinte, eu simplesmente levei os materiais que eu sabia trabalhar, né, na parte de artesanato. Eu também falei um pouquinho sobre o que eu gostava de fazer e quais as habilidades que eu tinha. Na época, eu dançava hip hop, então eu falava que eu já sabia criar coreografias, que eu já tinha apresentado em vários lugares, e realmente eu já tinha apresentado em bastante lugares, eu tinha participado de bastante eventos, até mesmo de workshops e formações na área da dança, né? E também que eu gostava muito de esporte, que como na minha época de escola, que eu sempre participei de competições. Então eu jogava handball, jogava vôlei, jogava basquete. E por incrível que pareça, isso encantou a coordenadora daquela instituição, para além do que ela já conhecia de mim nos voluntariados que eu fazia. Estou compartilhando aqui com vocês, porque assim, como eu falo, foi muito orgânico. Significa que para todos vai ser assim? Óbvio que não. Hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que teve uma pitadinha de sorte, que teve uma mão grandiosa ali de Deus, ajudando, né, nesse meu objetivo inicial, nesse meu propósito. Mas que, como eu falei para vocês, existe o ser, existe a sua essência. O educador social, ele trabalha diretamente com pessoas, com vidas, com almas, pessoas que têm suas histórias, pessoas que carregam muitas vivências, muitas marcas e por muitas vezes muitas feridas e cicatrizes da vida. Então, por mais que você seja formado, por mais que você entenda sobre tudo, você tem que lembrar da sua essência, do ser. Porque, afinal, o que vai contar são as relações que nós vamos construir com aquelas pessoas que nós vamos trabalhar dia após dia. E eu fiz toda essa introdução só para contar o meu primeiro perrengue como educadora social. Como eu já participava um pouquinho ali como voluntária da rotina da instituição, faltou uma parte muito importante da gestão ali daquela instituição. No caso, sentar e explicar toda a rotina dos funcionários, né, da pessoa como funcionário. Porque quando nós somos voluntários, nós estamos ali para ajudar. Então a pessoa pede, a gente vai lá e ajuda. A gente chega, às vezes, no horário onde já está acontecendo as coisas. Então a gente não tem um vínculo trabalhista, né? É voluntário, então pode ir, beleza, não deu para ir, tranquilo. Então eu ainda estava nesse movimento. A gestão, a coordenação, talvez também tenha pecado, né, em não ter me orientado. Então, gente, que vergonha. Olha só o que aconteceu comigo. No meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei e fiz exatamente o que eu fazia quando eu era voluntária. Eu me lembro disso até hoje e eu acho que a assistente social, eu vou ver se eu consigo o depoimento da assistente social, ela chama Isabel. Ela que foi até mim. Eu cheguei e sentei num banco do pátio. E toda a rotina já acontecendo. E eu fiquei ali aguardando alguém me falar o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer? Eu achei que teria esse acompanhamento, né? Que alguém talvez fosse me chamar e me mostrar onde eu ia ficar, onde eu podia colocar minhas coisas, enfim, a sala. Porque a gente tá acostumado com isso, né? Porém, aquela instituição em si não tinha esse costume. Ou pelo menos comigo não foi dessa forma. E eu fiquei, gente, sentada ali, não sei, acho que uns 20 minutos. Sentada no banquinho. Apesar de já conhecer algumas pessoas da equipe, eu fiquei aguardando algum movimento, alguma coisa. Não sei, gente, o que aconteceu, tá? Eu não sei explicar ao certo. Até hoje eu dou risada dessa história. E aí a assistente social saiu lá da salinha e veio direto, assim, até mim. E eu, lá sentada, ela olhou pra mim e falou assim: eu posso te ajudar? Você tá esperando alguma coisa? Aí eu falei pra ela assim, olha, eu tô esperando alguém me falar o que eu tenho que fazer. E foi aí que tudo desenrolou. Não, foi super gentil, né? Falou, nossa, eu não sabia que você já tinha sido contratada, eu achei que você tava esperando alguém. Enfim, enrolou essa confusão inicial no primeiro dia. Então eu sentei com a coordenadora, depois que a assistente social me recebeu, me acolheu, e a minha coordenadora virou pra mim e falou assim, então, eu estou aqui com um grupo de 15 adolescentes, todos meninos, nessa ocasião, e ela falou assim, aí você vai ficar com eles no período da manhã, no dia de hoje. E aí, gente, que aí caiu a ficha. Realmente, eu estava começando, só que eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Quase 15 meninos de 10, 12, 11, 13 anos. Comigo, com 18 anos, eu
simplesmente travei. Aí eu só olhei pra cara da minha coordenadora e falei assim, tá, qual o espaço que eu tenho? Ela, a quadra, tá, a quadra. Nem preciso detalhar muito, né? Adolescente, menino, em quadra. Enfim, aí me reuni com eles, me apresentei pra eles. Foi um momento, assim, até diferente e importante pra mim, porque eu me vi sozinha com uma turma. Me apresentei pra eles, tentei ser o mais gentil, ser o mais parecido, assim, com eles. Não gosto de usar esse termo, parecidos, porque nós não somos, né? Não é uma relação de igual para igual. É uma relação horizontal, porém com papéis diferentes. Mas, naquela situação em si, eu precisava descer e me igualar ao máximo a ele. E aí, eu fui a Thaís moleca, a Thaís adolescente. E aí, a gente brincou de jogar basquete, a gente fez circuito, nós brincamos de queimada. E, diga-se de passagem, gente, eu sou muito boa com queimada. Então, assim, naquele primeiro dia, mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu, né? Eu ficar sentada quase meia hora esperando alguma coisa acontecer, a minha coordenadora simplesmente me entregar a turma e eu nem saber o nome deles direito. Mas no final foi tão especial porque criou uma conexão muito grande com todos aqueles meninos. Foi a primeira vez que talvez eles se sentiram ali pertencentes, né? Tanto ao local quanto à atividade. Porque simplesmente eu fui sem muita expectativa e eu só me alinhei ao que eles tinham para oferecer também. A gente tinha uma quadra, algumas bolas, cones, e a gente se olhou e pensou, tá, o que a gente pode fazer? Foi justamente isso que eu fiz com eles. Eu não cheguei com nada pronto, não cheguei sendo também autoritária ou até mesmo, enfim, desrespeitando ele. Eu cheguei com toda a minha humildade, eu cheguei reconhecendo que eu também não sei das coisas e me coloquei à disposição deles. E esse primeiro dia foi o dia mais importante, porque dali em diante eu entendi o que eu tinha que fazer na minha prática profissional. É claro que isso a gente vai se aperfeiçoando, vai passando os anos, você vai ganhando mais experiência, você vai ganhando mais jeito, mais didática, mas aquele dia foi orgânico. Foi simplesmente o meu ser, a minha essência aparecendo para eles e eles se conectando com a Thaís de verdade. Porque antes da nossa vocação, da nossa profissão, nós somos uma pessoa com histórias, com vivências, com habilidades e com experiências. E isso foi o ponto mais importante. Enfim, pessoal, essa é uma das muitas histórias que eu posso compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham dado boas risadas e pretendo também convencer os meus parceiros, meus colegas, amigos de profissão a também darem um pedacinho aqui de uma entrevista ou também compartilhar alguma história curiosa, cabulosa sobre a prática profissional. Porque esse canal, ele é para trazer informação, conhecimento, ele é, mas eu também amo compartilhar as vivências, compartilhar histórias reais com todos vocês, para que vocês também se preparem e tenham a teoria e a prática juntos. Agora, você que chegou até o final, eu tenho uma super novidade. Já faz 2 anos que eu venho trabalhando neste projeto e hoje eu tenho a honra de apresentar a todos vocês o meu primeiro e-book Educando Educadores Sociais. Gente, eu tô muito feliz porque eu fiz com muito carinho para todos vocês que estão no começo, para você que ainda não começou a trabalhar nessa área, para você que ainda tem dúvidas. Eu deixei um material completinho para quem tá iniciando, para quem precisa de informações iniciais sobre o mundo da educação social, sobre o mundo da prática do educador social. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E você que se interessou, você que se importa com o meu trabalho, você que se importa com o tema, você que quer se aperfeiçoar, que quer ter mais informação, o link está aqui embaixo para você adquirir. É um preço super acessível e eu espero que vocês realmente gostem, indiquem e passem para frente. Eu agradeço de coração para todos vocês que estão aqui neste canal. Deus abençoe grandemente. Um grande beijo e um abraço.